Pastor Tassos, primeiramente, quero agradecer ao senhor por ter aceito o meu convite, tá? É uma alegria e um privilégio muito grande ter o senhor aqui. Espero que todos que estão aqui na live possam aproveitar o máximo de conhecimento que o senhor tem para passar para nós, tá? Louvo a Deus pela sua vida. O senhor tem feito um trabalho maravilhoso em prol aí do reino de Deus. E, meus irmãos, o tema de hoje é um tema que, como eu disse no início da live, ele é deveras interessante. Digamos que desde a época das eleições que tiveram, até hoje, tem trazido muitas polêmicas, muitos debates, né? E acredito que seja um tema que é necessário nós abordarmos. Porque tem muita gente que parece que às vezes não consegue se posicionar contra esse assunto, tem muitas dúvidas, às vezes tem até receio de perguntar. E eu achei por bem trazer o pastor, o professor Tassos, para nos ajudar. O tema da live de hoje é: o cristão pode ser de esquerda? É possível um cristão ser esquerdista, ser de esquerda? E a pergunta introdutória, pastor Tassos, que eu gostaria de fazer para o senhor, acredito que ela já vai dar um bom alicerce para essa conversa de hoje, é a seguinte: o que significa exatamente ser de esquerda, ser de direita, centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita? O que significa essas nomenclaturas? Por gentileza. Eu sou um sertanejo, e o sertanejo é um homem prático. Então eu vou tentar responder de maneira bastante clara, para que não haja nenhuma dúvida. Ser de esquerda é ser a favor do aborto, ser a favor do movimento político LGBTista, é ser a favor de relativização da moral. Ser de esquerda é ter uma aproximação indevida do ponto de vista cristão com todos esses movimentos de índole ideológica que tem por fim escravizar as pessoas para ditar como elas devem falar, pensar e agir. O grande erro intelectual que engana muita gente é achar que hoje em dia a distinção entre comunismo e não comunismo se dá na base econômica. O maior parceiro comercial do Brasil não são os Estados Unidos, é a China. Então, o inimigo do comunismo não é o capitalismo. O inimigo do comunismo é o cristianismo. O movimento comunista, ele se articula e toma novas feições na contemporaneidade, mesmo na época de Marx, porque Marx, se você analisar bem, Marx e Engels, eles tiveram uma ideia que era interessante, eles queriam dar uma leitura de como a sociedade funcionava. E eles achavam que a sociedade funcionaria da seguinte forma: você teria um regime feudal, um feudalismo, e a partir daí geraria-se uma revolução interna, uma tensão interna que ecloderia na Revolução Burguesa. E depois da Revolução Burguesa, você teria o capitalismo e tensões internas que ecloderiam numa outra revolução, a Revolução Operária. E então você teria o comunismo. Ocorre que isso não acontece, não é assim. Esta visão de como as sociedades funcionam se mostrou falsa, não representa a realidade. E o primeiro contra-exemplo a esta visão já se deu na Revolução Russa de 1917. Na Revolução Russa você tem uma sociedade feudal que passa para uma sociedade comunista com uma burguesia irrelevante. Então, o problema de Marx e Engels é que as ideias deles são falsas, não encontram respaldo na realidade. As sociedades não funcionam como eles previam. Tanto é assim que pensadores pós-marxistas, já incluindo, eu já vou incluir aí, o próprio Lenin já teve essa percepção, que viu que as coisas não aconteciam dessa forma e passam a dar ao elemento do marxismo um caráter menos econômico e mais ideológico. Porque para Marx, o que importava era a economia, era a infraestrutura econômica, era o materialismo. Tanto é assim que o marxismo é, do ponto de vista filosófico, ateísta. O marxismo é ateísta.
é materialista. Toda superestrutura ideológica decorre da infraestrutura material econômica. Lenin já viu que a conversa não podia ser só na economia, tanto que já dá ao marxismo um caráter mais político. E, posteriormente, os pensadores pós-marxistas fazem uma transição da economia para o domínio na ideologia. Se quiser se aprofundar, a gente pode, mas só para não deixar de mencionar, um dos mais importantes pensadores desse processo estava preso sob o regime de Mussolini, que era o Antônio Gramsci. Então, Gramsci escreve na prisão, né, cartas do cárcere, cartas da prisão, prison letters, e lá ele diz o seguinte: olha, vamos atingir a ideologia. É por isso que aquela lógica de divisão de Marx, que era uma lógica, se você prestar bem, unicamente com base na economia, que era assim, ó, burguês, proletariado, empregador, empregado, tudo com base na economia. Essa distinção, essa divisão, ela é abandonada nos pensadores pós-marxistas para o âmbito e passa a ser utilizada no âmbito ideológico. Então você veja que a divisão hoje para conquistar não é de índole econômica, é de índole ideológica. É o homem contra a mulher, o homossexual contra o heterossexual, o branco contra o negro, e assim sucessivamente, o índio contra o não índio. Então, essa divisão é uma estratégia do comunismo para dominar essas pessoas. A mulher não gosta do feminismo. A mulher não gosta de feminismo. Quem gosta de feminismo é a feminista. A mulher, ela é escravizada pelo feminismo. Ela não tem liberdade. Ela não pode falar, pensar e agir da forma que ela quiser, não. Ela tem que falar, pensar e agir da forma que o grupo determina que ela faça. Tanto que vá uma mulher aí não ser feminista para ver o que acontece na universidade. O negro é a mesma coisa. Ele é dominado pelo movimento negrista. O negro, ele é vítima do negrismo. Quem gosta do negrismo é o negrista. O negro é vítima do negrismo. O homossexual, a mesma coisa com o movimento político chamado LGBTismo, é a mesma coisa. O índio é a mesma coisa. O que o indigenismo faz com o índio é um horror. Eu tive há pouco tempo na fronteira do Brasil com a colônia e o Peru, depois da floresta amazônica, subindo o Solimões colombiano. Você chega lá, os índios são uma miséria. Quem ganha ali são as ONGs. Os índios são vítimas ferozes do indigenismo. Quem ganha é o indigenista. Então, esse é o movimento comunista que não tem nada a ver com o cristianismo, porque o cristianismo liberta. O cristianismo, a transformação proposta pelo cristianismo não é nunca de fora para dentro. O rei Josias, quando é exposto às escrituras, rasga as próprias roupas em arrependimento. Aí tenta implementar uma lei civil de índole religiosa. O seu filho, diante das escrituras, em vez de rasgar a própria roupa, rasga as escrituras. Porque não há como você forçar ninguém a ser cristão. O cristianismo, a transformação, encontra sinonímia, é sinônimo de liberdade, porque ela é de dentro para fora. Então, o cristianismo é o elemento mais importante de resistência contra esses arroubos comunistas. Por isso que todo comunista ataca as duas instituições mais importantes do comunismo, do cristianismo. Todo comunista ataca as duas instituições mais importantes do cristianismo, que são a igreja e a família. Para piorar tudo, só que se você quiser aprofundar ainda mais, encontrou-se, e já no século XX isso aí, uma ferramenta poderosa para ser utilizada na destruição das pessoas. Isso se dá, notadamente, pelos pensadores da escola de Frankfurt. Frankfurter Schule, a escola de Frankfurt, ela chega à conclusão de que a linguagem é essencial para o pensamento. Você não consegue pensar fora das suas capacidades linguísticas. Não consegue. Se você dominar a linguagem, você domina o pensamento. É por isso que há um ataque radical, feroz à linguagem hoje em dia, para dominar o pensamento das pessoas. Então, existem inúmeras coisas que a gente pode falar, se você quiser, sobre a linguagem, que está sendo atacada a todo jeito. Hoje em dia, existe um empobrecimento brutal da linguagem. Há
o absurdo de termos palavras hoje que não têm significado, a sigla LGBT, depois tem a letra Q. A letra Q quer dizer queer. O que é queer? Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque é uma palavra que tem o intuito de não ter definição. Como você pode pensar propriamente se você tem um conceito que, por definição, é indefinível? Isso é ferir de morte a capacidade de pensar de maneira apropriada. Você vê que as absurdidades, as loucuras, os ataques à realidade estão normalizados. Você dizer hoje, por exemplo, que um homem pode ser uma mulher, não há nada mais distante da realidade do que isso. Não é. Aí eu sempre digo, né? Não é porque eu não queira que seja, não, sabe? Não é porque eu não queira que seja, não. É porque existe um impeditivo. O nome desse impeditivo é realidade. A realidade é um impeditivo para o homem ser uma mulher. O homem pode, no máximo, se tornar o quê? Um homem efeminado. Tem muito aí. Cada homem efeminado aí. Muitos deles não querem nem se tornar mulher, mas é efeminado, é frouxo, parece uma coisa horrível. E a mulher se tornar homem é a mesma coisa. Então, assim, você veja que a linguagem passa a ser atacada e a realidade é descolada, como se ela fosse desimportante. Então, a linguagem é fragilizada, a realidade é descartada e não se pode mais pensar de forma apropriada. E as pessoas se tornam vítimas muito vulneráveis a esses movimentos coletivistas que eu falei, pelo uso da linguagem. Então, olha, o negro hoje não sabe nem dizer. Tem gente que olha para o negro, não sabe nem como chamar. Se chama negro, se chama moreno, se chama não sei o quê. Um surdo, você não sabe se chama surdo, se chama. Aqui no Nordeste tem o tal do moco. O cego, você não sabe se chama. É tudo doido. É tudo doido. A pessoa com deficiência, não é pessoa com deficiência, não. Agora é P não sei o quê, é não sei o quê, não sei o quê. Fragilizando a capacidade de pensamento. Então, esse é o global que está acontecendo e as pessoas não estão vendo. E os pais, às vezes cristãos, menosprezam o poder da linguagem e fazem com que seus filhos sejam vítimas fáceis disso. Vítimas fáceis disso. Você deixa, por exemplo, você ensina seu filho que outro determine a linguagem dele. Olhe, não abra mão da sua autonomia linguística. Porque se você abrir mão da sua autonomia linguística, você abre mão da sua autonomia de pensamento. Aí tem pai cristão, chega para o filho e da frente dele faz bom dia a todos e a todas. Se disser todos, é caso de internação. Aí já é caso de internação, o todos. Né? Isso aí eu não estou nem falando que já chegou no nível já de internação. Mas o todas, bom dia a todos e a todas, você está, no seu filho está sendo explodido, minado na capacidade de pensamento dele. A educação, porque eu estou falando aqui, você não está interrompendo, eu estou falando, a educação. A educação pode ficar à vontade. também é o que está acontecendo. Pode ficar à vontade. Você veja, a educação também é o que está acontecendo. Você sabia que mais de 50% das crianças com 8 anos de idade no Brasil não conseguem ler 60 palavras por minuto e não só conseguem fazer contas simples de matemática? Por Porque hoje a educação é feita para as pessoas não terem mais capacidade linguística nenhuma, usando aquele método horror. Aquilo é um horror, o método de Paulo Freire. Aí tem gente que diz, Paulo Freire só serve para a educação de jovem e adulto. É mentira. Paulo Freire e John Dewey têm influência fortíssima no construtivismo. A Unesco é apaixonada por John Dewey e Paulo Freire. Eu estive agora na Califórnia com a missão de fazer várias palestras sobre a influência de Paulo Freire na educação americana. Aí você pega uma criança que não sabe nada, porque abandonaram-se os métodos que faziam com que aprendesse. Eu, quando era criança, aprendi pelo método fônico silábico, sabe? Cavalo, C-A-K-V-A-V-L-O-L-O, cavalo. Silábico. Você aperta as pequenas partículas para as maiores. É assim que você aprende a ler. Aliás, se você é pai aí, seu menino, se você não comprar uma cartilha do Beabá para você mesmo ensinar para o seu menino a ler, não vai aprender a ler. Vai ser um analfabeto funcional se você não fizer isso. Hoje em dia não tem mais isso não. Botar a criança em frente da palavra como um todo, a criança fica olhando para aquilo sem saber nem o que é. Quando eu falo sobre isso, eu falo brincando. Fica olhando, parece um hieroglifo da
da Suméria. Aí os meninos vão crescendo e não podem reprovar, não sabem nada, as crianças não sabem nada. Não sabe, aí vão crescendo, aí daqui a pouco estão na quarta série, quinta série sem saber ler. Em vez, o que é que a lógica diz? Que esse método que estão aplicando não funciona, tem que abandonar o método. Só que o comunismo é tão sofisticado do ponto de vista da enganação que eles acham outro culpado. O culpado não é o método, porque Paulo Freire é um deus, né? Agora, olha, um comunista, você pode xingar a mãe dele, pode xingar quem você quiser. Agora, você não pode xingar Paulo Freire, Marx e nem Darwin. Esses três você não pode xingar. Você pode xingar as ideias dele, né? Ele não, as ideias dele, ele não pode. Aí, em vez de ver que o método não funciona, bota a culpa em quem? Na coitada da criança. Nunca se viu na história da humanidade. Se você colocar num gráfico, a quantidade de criança hoje com esses dis, né? É dislalia, dislexia, desortografia, descalculia, TDAH. Todo mundo é TDAH. Tem um amigo meu com quase 50 anos descobriu que era TDAH. Eu digo, agora que você descobriu isso, 50, aí, no caso das crianças, todas querendo eles querem ter um diagnóstico. E os pais das crianças, quando você chega para um pai de uma criança com 8, 9 anos, 10 anos, que não sabe ler, não sabe fazer conta que presta, não sabe fazer nada, você chega para um pai de uma criança e diz assim, olha, pai, o seu filho tem TDAH. Eles acham bom. Graças a Deus, é por isso que o menino é assim, porque a culpa é como se fosse assim um atestado que a culpa não é do pai, é um atestado negativo, uma certidão negativa de culpa do pai. Entendeu? Então, o mundo está assim. Agora, como é que cristão pode ser isso? Cristão pode ser isso. As escolas dominicais foram criadas para ensinar a ler. O cristianismo é em si um sistema de educação. Então, senhor falou uma coisa. Para encerrar só essa primeira resposta, vou dizer para você. Você perguntou. Um cristão pode ser esquerdista e pode ser comunista. Só o que acontece na realidade é o seguinte. Um cristão só pode se dizer comunista quando ele se diz é porque tem três hipóteses. Ou ele não sabe o que é cristianismo, ou ele não sabe o que é comunismo, ou a terceira hipótese, ele não sabe o que é nenhum dos dois. São as três hipóteses em que um cristão pode dizer que é comunista ou esquerdista. O senhor falou uma coisa interessante aí, que o senhor disse que essas pautas, né, feminismo, movimento LGBT e tal, eles já não são mais uma questão política, agora parece que se tornaram religiões. E, de fato, isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade, porque a gente vê que essas pessoas que são adeptas desses movimentos, elas são capazes de fazer qualquer coisa, né? Parece aqueles muçulmanos que joga avião em prédio, que se explode em prol do Deus deles, né? E realmente isso é muito cirúrgico mesmo. E você sabe por quê? Você sabe por que isso? Porque as assertivas e afirmações que são feitas nesses ambientes não conseguem ser tratadas no campo da racionalidade. Por exemplo, o LGBTismo é isso. É um movimento que propõe afirmações que devem ser aceitas, que não, essas afirmações não são tratadas no campo da racionalidade. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que um homem não pode ser uma mulher. Você não precisa ter uma sofisticação filosófica muito grande, não, entendeu? É uma utopia, né? É uma loucura. O nome disso é loucura. É loucura. É a normalização da loucura. Não, e realmente é. A história da psiquiatria tratava isso como uma falsa percepção do corpo, chamada disforia. Era uma disforia isso aí. Disforia de gênero. É um elemento tratado pela psiquiatria. Aí você veja bem. Então há uma imposição, inclusive estatal. Interessante que o comunismo clássico, que dizia que o Estado ia acabar, ia ficar um anarquismo, aí o comunismo descobriu que o Estado é um grande aliado, né, na implementação dessas pautas. Agora, em vez de acabar com o Estado, eles endeusam o Estado. O Estado é o Deus deles. Aí você veja que
esses elementos, como não são tratados pela racionalidade, eles são tratados no campo cognitivo da religião. Agora, não é a religião cristã, porque a religião cristã é a única genuinamente intelectual. Olha, para você ter uma ideia, a única religião que efetivamente busca a ortodoxia é o cristianismo, que é a opinião reta. As outras, e mesmo religiões como, por exemplo, até mesmo o judaísmo, e claramente o islamismo, são religiões que são muito mais de busca pela ortopraxia do que propriamente pela ortodoxia. São religiões que buscam o entendimento do comando para que a prática seja alinhada ao comando que é dado. O cristianismo, não. O cristianismo é a busca da ortodoxia. A opinião nossa tem que ser reta. A gente tem que buscar a opinião. Então você chega, investiga, compara traduções, essa confusão maior do mundo, para saber qual é o sentido original do texto, qual não é. Então, a intelectualidade é irmã do cristianismo. É fundamento da fé. Aliás, existe um mandamento das Escrituras para isso. Na 1 de Pedro 3,15. Você que é da apologética sabe esse de cor, né? Santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então nós somos chamados para saber a razão da nossa fé. Aí os movimentos políticos irracionais, dos quais o LGBTismo é um exemplo claro, atua no campo da percepção da pessoa, que não é racionalidade, mas é um campo da religião irracional. Uhum. Exatamente. Pastor Tassos, aproveitando que a gente está abordando um pouco mais esse assunto da questão religiosa, né, que esses grupos tentam propagar de maneira tão enfática, quais são as ideologias que a esquerda prega, ensina, e o que cada uma delas, de maneira assim mais pontual, tenta introduzir na mente das pessoas? As ideologias são as que podem ser colocadas em guarda-chuva do chamado coletivismo. O comunismo hoje ele é coletivista. É a sugestão de que as pessoas devem ser tratadas não como indivíduos. É a morte da individualidade. Para o comunismo, as pessoas devem ser tratadas como uma comunidade de insetos. Então, todas essas ideologias tendem a matar a individualidade da pessoa para colocar num grupo, para dizer que uma pessoa deve falar e depois pensar e então agir. Olha, preste atenção no que eu vou dizer. Da forma que você fala, você pensa. Da forma que você pensa, você age. E como é que essas ideologias agem? Vamos pegar qualquer uma. O LGBTismo, por exemplo. Vá um homossexual pensar diferente do que os ditames LGBTistas dizem que ele deve pensar. Pega um exemplo do ex-deputado federal, hoje já falecido, o senhor Clodovil Hernandes. Clodovil Hernandes, todo mundo na face da Terra sabe que ele era homossexual. Bastava olhar para ele. Numa foto você já sabia que ele era gay. Então, homossexual, que todos sabiam que ele era homossexual, mas um pensador livre, era fortemente atacado pelo LGBTismo. Porque o LGBTismo quer dominar o homossexual e moldar o homossexual a um tipo específico de linguagem de pensamento. Eu estava vendo um podcast aí, que eu nem me lembro mais qual era. Tinha 2 negros e um branco. E um negro deu uma opinião. E o outro negro olhou para ele e disse assim: amigo, isso não é opinião de pretão, não. Aí o outro falou: peraí, existe opinião de preto e opinião que não é de preto? É claro que não. O que tem a ver a cor da pele? A cor da pele não tem a menor importância nenhuma. Agora, o negrismo vai dizer, não, que pelo fato de você ser negro, você tem que ser militante de uma causa política específica, comunista, esquerdista, identitarista. E isso com tudo. E no Brasil, eu até tenho falado nos debates aí, no Brasil isso é de uma absurdidade ainda mais radical, porque nós somos um povo essencialmente mestiço. A sua família, eu tenho certeza, tem gente escura, tem gente clara. Toda família tem gente assim.
Eu digo isso porque eu sei, porque todo brasileiro é assim. Olha o que eu vou dizer para você. A mestiçagem é um tratado de paz contra a tensão racial. Nós demos a solução à tensão racial. E o comunismo quer acabar com isso. Tanto hoje que os termos técnicos da mestiçagem são considerados como se fossem palavrões. Mulato, mameluco, cafuso. Ninguém quer mais falar esses termos como se fossem termos horríveis, que na realidade são termos técnicos da beleza que é o Brasil. O Brasil, quando eu era, eu acho que você é bem mais novo, quando eu era criança, a gente aprendia assim, ó, nós somos um povo mestiço. É assim que a gente aprendia. Hoje em dia, as crianças não sabem nem o que é isso. Tem um horror à mestiçagem. E eu tenho falado, né? Não há, ó, se puder gravar aí para ficar bem claro aí, para o povo ficar tudo doido, presta atenção. Não há racismo estrutural no Brasil. Não há. Pode haver pessoas racistas, como um pedófilo, assassino, louco, todo tipo de gente. Mas racismo estrutural num país que tem a solução da mestiçagem, como é que um país racista se miscigena? Como é que um país racista você tem branco casado com preto, com moreno, com todo tipo de cor? Em 1910, o presidente do Brasil era um negro, Nilo Peçanha. 1910, nós tivemos como presidente um negro. Nilo Peçanha é o que eu tenho dito. Escravidão não tem nada a ver com cor de pele. Nada a ver com cor de pele. Negros escravizam negros, brancos escravizam brancos. O nome escravo vem de eslavo. O nome escravo vem de eslavo. Os portugueses que vieram para o Brasil foram escravizados pelos negros do norte da África, os piratas da Berbéria, do século XV ao XVIII. Os judeus foram escravizados, 70 pessoas entraram no Egito, depois de 400 anos eram 2 milhões de escravos. Aí vem com essa loucura, como se uma cor de uma pele fosse contra a outra. A escravidão é uma chaga, uma coisa horrível. Extirpa a dignidade do ser humano, resifica o homem, coisifica o homem, trata o homem como se coisa fosse. E não é uma característica única de uma cor de pele, não. Todos os povos escravizados, todos os povos, é um horror. Aliás, e num ambiente como esse, quando 75% da população de Atenas eram de escravos, 50% da população de Roma eram de escravos, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, 28, diz o quê? Não há escravo nem livre, homem nem mulher, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. Você veja como a igreja genuína, bíblica, ela é um obstáculo aos ditames do comunismo coletivista. É por isso que eles querem acabar com a igreja. Querem infiltrar a igreja. Comunista quer se infiltrar, quer ser professor de EBD, quer ser professor de ministério infantil. Como é que uma pessoa identitarista pode ensinar numa igreja? Não pode. É o contrário. O cristianismo é individual. Lá em Apocalipse tem dizer, né? Todos os povos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. O cristianismo busca a unidade na diversidade. Unidade não quer dizer uniformidade. Tanto é assim, meu querido, porque eu digo assim, né? O pessoal pergunta, professor, o que é que o senhor mais fala por aí? Eu viajo o Brasil e o mundo para falar o quê? Aí eu digo, olha, meu tema principal é o óbvio. Eu viajo para todo canto para falar o que é óbvio. Porque se você analisar o que eu estou dizendo, é o óbvio. É o Sim. óbvio. Então, um país como o nosso, que é totalmente miscigenado, aí a esquerda quer implementar conflitos raciais, diferença entre briga, com coisas horríveis, como, por exemplo, eu estava dizendo, né, você chega no censo, para fazer o censo, chega uma pessoa, aí tem lá para marcar, aí tem branco, índio, pardo, negro, né? Aí a pessoa que mistura de japonês com brasileiro, eu que sou sertanejo, eu sou o quê? Eu sou sertanejo, eu sou o quê? Eu boto o quê? Boto índio, boto o quê? Boto o quê? Eu sou sertanejo. Aí você não sabe, né? Aí bota pardo.
Aí todo mundo bota pardo. Você sabe por quê? Aí vem o cabo na televisão, tem coragem de dizer que no Brasil tem 80% de negro. Meu amigo, vá para a rua. Vá para a rua e olhe. Porque o comunista ele não gosta da realidade. Ele tem um horror, ele tem alergia à realidade. A realidade para ele é uma coisa horrorosa. Aí vá para a rua e olhe. É lógico que não. Por quê? Porque quando quer que 80% seja de negro para promover essas políticas identitaristas, eles somos os negros e os pardos. Quando quer dizer que na alta administração federal ou no cargo alto só tem 8%, eles separam os pardos. Manipulam a estatística. Num país que qualquer cor, a cor da pele não tem importância. Quando é que a gente vai voltar a isso no Brasil? Quando é que a gente vai voltar a isso? Como eu falei, em 1910, muito antes que Obama, os brasileiros celebrando Obama, os negros brasileiros celebrando Obama, a eleição de Obama. E o Brasil, em 1910, meu amigo, muito antes já tinha um negro, Nilo Peçanha. Aí eu disse lá no debate nisso, Pelé é chamado como Rei Pelé. Rei Pelé. O cristianismo é a ruptura de tudo isso. O cristianismo é onde tem diversidade, de fato. O comunismo não quer diversidade, só se for da mesma coisa. Você vai para a universidade ou qualquer lugar que tenha a diversidade que eles pregam, que for da mesma coisa. Mesma coisa. O feminismo quer diversidade como? Da mesma coisa. As mulheres tudo com o sovaco cheio de cabelo, tudo isso assim. É a mesma coisa. Porque todo comportamento, tudo da mesma forma. É isso que eles querem. A diversidade genuína só existe no cristianismo. Tanto é assim que eu sempre digo, né? Parada gay, por exemplo. Só existe em países de matriz cristã. Vá fazer parada gay na China, vá fazer parada gay na Rússia, que são países ateístas. Vá fazer para ver se você consegue. A Rússia acabou de estreitar fortemente a relação contra o homossexual. Fortemente. Agora, país muçulmano eu não preciso nem falar, né? Eu não preciso nem falar. Agora você imagina, nem país ateísta. Eu já ouvi então, pessoas dizendo, coisas do tipo, o Brasil é um dos países que mais matam homossexuais no mundo. Só se for. Aí agora, eu fico me perguntando, poxa, mas se é um dos países que mais mata homossexuais no mundo, então a parada gay tá aí para desconstruir essa afirmação, né? Porque a questão não é essa, é quantos homossexuais estão sendo mortos por serem homossexuais. A questão não é homossexual morrendo, porque, né, não é essa. É quantos homossexuais estão morrendo por serem homossexuais. Porque o homossexual morrendo é como o heterossexual morrendo, é como qualquer pessoa morrendo. É um ser humano com dignidade como qualquer um outro, feito inclusive à imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Agora, a questão é quantos homossexuais estão morrendo por serem homossexuais. Uma vez me mandaram uma pergunta no Instagram, né? O cara disse assim, pastor, no Brasil não se mata ninguém por ser pastor, mas se mata por ser homossexual. O que fazer? Eu digo, se você está num lugar, eu vou dizer para você aqui, se você, amigo, está num lugar em que estão matando homossexuais por serem homossexuais, a melhor providência que você pode fazer nesse lugar é pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só quando o evangelho é pregado é que há o respeito à diversidade, à diferença, a respeito, exatamente, inclusive a opção, a respeito ao homossexualismo. Outra coisa também, homossexualismo. Pô, não fale homossexualismo, não. Quem é que vai mandar das palavras que eu escolho? Não fale homossexualismo, não, porque ismo é doença. Olha só, o povo acredita nas coisas. Basta pensar um pouco. Ismo é doença. Pensa aí nas doenças que tem ismo. Tem, né? Algumas. Mas é tudo mais ou menos. Astigmatismo, reumatismo. Não é? Qual é a outra aí? Você se lembrar de alguma aí? As que são brabas mesmo não tem ismo, não. Qual foi que você lembra? Estrabismo. Essas coisas, não é? Agora, câncer, AIDS, AVC, não tem nada ismo, né? Eu acho que a única doença que tem ismo mesmo, que ele devia falar, é comunismo. Aí o povo chega, presta atenção, aí o povo chega e diz assim, ó, eu não vou
Eu não vou falar. Aí tem cristão que diz, eu não falo homossexualismo, porque homossexualismo é doença. Pense, meu amigo, se ismo é doença onde? Então a gente fica sendo atacado na linguagem, as pessoas ficam sem saber a palavra que usa. Ninguém escolhe as palavras que eu uso. Eu mesmo escolho. Eu mesmo escolho. Quando eu estava no governo, cuidava do patrimônio linguístico brasileiro. Tem línguas, né? Muitas línguas. Interessante que o pessoal do governo, quase ninguém falava língua indígena, nenhum. Eu acho que eu era o que sabia mais. Aí você veja que, quando eu falava, nós temos que prestar atenção na etnia tal, os índios tal, por exemplo, dizia assim, não fale índio, por favor, fale indígena. Não, aí eu dizia, pode deixar que eu mesmo escolha as palavras. Eu falo índio, 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 índio. 10 vezes eu falo índio. Teve um agora que não podia falar índio. Quem já se viu? A indígena, povo indígena. Não. O índio é povo brasileiro. Povo brasileiro. A relação da pessoa com o território por um vínculo chamado nacionalidade. O índio é brasileiro. Aí você quer dizer povo indígena para ferir ou fragilizar a ideia de que somos um só povo. Nós somos um só povo. Um só povo. O comunismo quer dividir para conquistar, quer criar tensão. Você veja que a solução que o comunismo quer dar não é solução. A proposta dele é aumentar a tensão, não é solucionar, não. Porque qualquer canto que você vai, se tem um problema, você é valorizado se você consegue chegar naquele lugar e solucionar o problema e trazer a paz. Né? Os pacificadores serão exaltados. Você traz a paz. O comunismo é o contrário. A especialidade do comunismo é botar lenha na fogueira. Porque se está tudo bem, ele vai dividir para dar problema. Se está tudo bem, ele vai chegar lá para criar confusão. Eu estava dando uma conferência para uma palestra para uma conferência de pastores. Olha, era pastor que não acabava mais. Cheio. Aí chegou lá um pastor, no final, nós abrimos para as perguntas. Aí o pastor disse assim para mim, disse, pastor Tasso, lá na minha igreja, eu estou dando lá um curso contra o racismo, oferecido pela instituição tal. Está cheio de instituição comunista querendo entrar nas igrejas. É um curso contra o racismo oferecido pela instituição tal. Eu escutei aquilo ali, quando ele terminou, aí eu disse assim, meu irmão, eu vou lhe fazer uma pergunta, e nós estamos aqui unicamente entre pastores, então, por favor, seja bastante sincero. Aí a pergunta que eu fiz foi, você já presenciou algum ato racista na sua igreja? Seja honesto. Algum ato racista, a pessoa diz assim, não, fulano não vai participar do louvor não, porque fulano é japonês. O pastor dizia, eu não quero japonês no time de louvor. Você já ouviu falar isso? Você já viu? Não. O Ministério de Casais, olha, não. Se for galego, sabe o que é galego? Aqui no Nordeste chama galego. Se for galego, não pode participar. Se for negro, não pode participar. Você já viu isso na sua igreja? Algum ato de racismo assim? Hein? Já viu? As Assembleias de Deus, aqui, não sei quanto tempo atrás, os mentores negros, quantos mentores negros? Quantos? Aí o pastor lá disse, não, de fato, eu não presenciei, não. Aí eu disse, por que você está dando um curso contra o que não existe na sua igreja? Qual é o conteúdo? Você veja que são cursos que são oferecidos. Gramsci dizia assim, coloque um rótulo bom, o conteúdo é comunista, para dividir a igreja, para criar tensão. A igreja e a família são os dois obstáculos contra isso. A família também. A família é onde dá a nossa identidade. Lá no sertão, eu sou do sertão. Lá no sertão, você pergunta, quem é fulano? Aí você diz, é José de Maria, de Francisco, de Pedro. Se deixar, ele chega até Adão, na árvore genealógica. Se deixar, aí é fulano. Ou seja, a sua identidade é dada ali. A sua identidade é dada ali, no seio familiar. É uma proteção contra
esses arroubos identitaristas. Porque o identitarismo diz assim, olha, antes de você ser um indivíduo da família tal, você tem que se identificar como um gay, se você é gay. Ou você tem que, mulher, você tem que ser feminista antes. Fulano, o negro tem que ser negro antes. O branco tem que ser teoria crítica racial. O coitado do menino com 2 anos de idade, teoria crítica racial, vai aprender na escola que ele é culpado. Ele não sabe nem falar, mas a primeira palavra que ele aprende é culpado. Eu sou culpado, sou culpado. Então você veja que a família é resistência contra isso. Aí eu estava em Brasília, conversando lá com um pai lá de um menino pequeno, né? Da escola lá. Na época, minha filha estudava numa escola lá em Brasília, aí estava conversando com o pai lá, e o pai contando a história para mim. Isso, pessoa boa, cristã. Não estou falando dos doidos do mundo, não. Pessoa cristã. Aí seu pai chegou para mim e disse assim, mas Tassos, olha que interessante. Eu estava lá em casa, peguei um papel, deixa eu ver se eu acho aqui no meu escritório um papel, porque eu acho que a moça limpou os papéis daqui, que era tanto papel amassado aqui na mesa, ela limpou, a professora Neuza que ajudou aqui, limpou tudo hoje de manhã. Mas eu peguei um papel amassado, assim, e disse, ó, lá em casa eu joguei um papel amassado no chão, aí o meu menino com 3 anos de idade chegou e disse assim, papai, era 3 ou era 4 anos, sei lá, uma idade que estava nos primeiros da escola. Papai, se você jogar papel no chão de novo, eu falo para a tia. E ele achando aquilo o máximo. Eu disse, meu amigo, que conversa? Você não está entendendo, não? Que seu filho está sendo manipulado, doutrinado para quebrar os laços de confidência da família. Você quer que seu filho vá dedurar você para a escola porque você jogou um papel no chão. Você acha isso certo? Meu amigo, na minha época, se eu fizesse uma marmota dessa, é capaz de eu ter que ficar pendurado de cabeça para baixo uns 3 dias. Para fazer um negócio desse. Então, veja como é que tá. Estão acabando com essa família. Hoje, os homens frouxos, um bocado de homem frouxo, uma coisa horrível. Você é São Paulo que você mora? Onde é? Qual é o lugar que você mora? São Paulo. Eu sou nascido e criado na capital de São Paulo, mas hoje eu moro aqui no interior, em Jacareí. Aí o pessoal é mais sofisticado, mas aqui no Nordeste, no Sertão, o povo é bruto. Tem amigo meu que eu não peço nem para... Tem amigo meu aqui que eu não peço nem para desligar a luz daqui, porque é capaz de quebrar o interruptor. Ó, é bruto. O povo é bruto. Aí você chega hoje em dia, tem uns homens por aí que a gente vê usando umas calças apertadinhas. Pega bode. Sabe como é que calça pega bode? Aquela que é assim no meio da canela, as calças apertadinhas no meio da canela, achando que é homem. Achando que é homem. Eu digo lá na igreja, se você, mocinha, estiver procurando um rapaz para namorar e ele usar maquiagem, fuja desse rapaz. Homem não usa maquiagem, não. Tem homem usando maquiagem. Ó, por que eu digo isso? No ambiente cristão, por que eu digo isso? Porque o padrão bíblico de casamento é o homem ser capaz de morrer pela mulher. Isso é o padrão bíblico de todo casamento. Exatamente. O homem o casamento não é Cristo e a igreja. Cristo não foi capaz de morrer pela igreja. Então o homem, exatamente, no casamento cristão, tem que ser capaz de morrer pela sua esposa. Aí você acha que um rapazinho de maquiagem vai morrer por alguém? Não vai morrer nunca. Então não presta para casamento cristão. Não estou dizendo que ele é uma pessoa ruim, não. Pode ser uma pessoa muito boa. Mas cristão não pode ser, não. Casamento cristão. Olha, o homem está deixando de ser homem. Está uma coisa, um negócio horrível, deixando de tomar decisões. Os homens hoje não querem. É uma coisa assim. Olha, tem homem que o objetivo dele é comprar um apartamento e ficar criando um gato castrado dentro do apartamento. Não, isso que o senhor falou é verdade mesmo, porque eu me lembro daquela passagem que Davi ele fala para o seu filho, basicamente os últimos conselhos que ele dá para Salomão, né? Seja forte e seja homem. Se hoje um desses esquerdistas escuta um pai falando um negócio desse para um filho, vixi, capaz de ele ir preso na mesma hora. Pois é. O homem tem que assumir a liderança, a responsabilidade. Cadê que o povo está aprendendo isso? Eu estava na igreja, chegou um rapaz, chegou para mim e disse assim,
pastor, foi comentar uma situação dele lá, e eu escutando, orientando, aconselhando, até o momento que ele chegou para mim e disse, pastor, porque o senhor sabe que eu sou jovem, né? Eu olhei para ele e disse, quantos anos você tem? Ele, 28. Você não é jovem não, meu filho. 28 anos, Alexandre o Grande conquistou metade da Macedônia com 18 anos. Você com 28 anos com essa história? Se tá difícil, acorde uma hora mais cedo. Acorde antes do sol nascer. Não deixa o sol nascer e você tá dormindo, não. Você é homem, é homem. Assuma a liderança da sua família. Vá trabalhar. Agora, hoje, o comunismo quer o quê? Mais uma situação. O comunismo quer o quê? Pessoas dependentes do Estado. Dependentes do Estado. Homens frágeis. Olha, homens efeminados, frágeis. Mulheres feministas e filhos desobedientes. É isso que o comunismo quer. Para acabar com a família, que é a resistência. Menino desobediente. Aí chegou, diz assim, tem um rapaz da igreja chegou e disse assim também. Porque o senhor... Chegou para mim e fez, porque o senhor sabe, né, pastor? O meu menino está naquela idade da rebeldia. Eu digo, eu não sei que idade é essa, não. Que idade é essa da rebeldia? Não sabia que tinha isso, não. Não, pastor, o senhor não sabe na adolescência. Não, meu filho, olha, no cristianismo, rebeldia tem uma origem que chama Satanás. Satanás é a origem da rebeldia. Não tem nada, não existe, não é... Se o seu filho está na rebeldia, você tem que entender que aquilo não é esperado, não é normal. Você tem que atuar, tem que fazer alguma coisa. E tem o povo chamando agora, como é o pessoal está falando, a primeira adolescência. O menino com 2, 3, 4 anos chama primeira adolescência, porque o menino está rebelde, achando que é normal. Você vê como está atacando a família. Professor Tasso, aproveitando que o senhor entrou nesse contexto também, na sua opinião, qual que é o maior perigo que um cristão corre ao abraçar, aderir às ideologias esquerdistas? Qual que são as consequências que isso pode acarretar para a vida dele, para a vida da congregação onde ele congrega e da sua família? O maior perigo é ir para o inferno. Esse, sem dúvida nenhuma, é. Pelo seguinte, o comunismo ideológico, ele tem uma porta de entrada que ataca muito as crianças. Por quê? Porque a porta de entrada dos elementos vinculados à sexualidade. A sexualidade diz respeito a impulsos primitivos. A pessoa não precisa ter uma sofisticação filosófica, uma elaboração intelectual profunda para ser afetado pelos impulsos da sexualidade, não. Então, muitos entram pelo esse impulso da sexualidade, essa ideia que estão ensinando para as crianças hoje que não tem homem nem mulher. Lá na igreja da gente, a gente solucionou esse negócio dos banheiros. Aí fica com essa história de banheiro de homem e de mulher. Eu solucionei. Eu mandei fazer uma placa assim, XY, botei no banheiro masculino e XX no banheiro feminino. Lá a separação dos banheiros é por cromossomo. É por cromossomo. É por cromossomo lá. Se tiver na dúvida, apresente. Eu não sou se sou homem ou sou mulher. Faça o exame que vai... O cromossomo vai dizer quem você é. Faça um exame de DNA que vai dizer quem você é. Então a pessoa entra pelo campo da sexualidade, mas não continua aí. Daqui a pouco, todo mundo que entra por aí vai ser o quê? Veja se não é. Vai ser antipatriarcalista, antinatalista, abortista, e aí feminista. Daqui a pouco é vegano, por causa de gente vegano. E daqui a E sabe qual é a conclusão disso? Não, porque o veganismo não é normal. O veganismo não é normal. Olha, o veganismo é uma ideologia comunista, que tem por fim fazer com que a pessoa enalteça a criação no lugar do Criador. Exatamente. A pessoa entra, acaba, daqui a pouco, tira Jesus Cristo e bota o papagaio da cara roxa no lugar. Tá entendendo? Quando não, vão por outros caminhos que acabam com a igreja, que é o grande câncer da igreja hoje. Da igreja católica, a teologia da libertação. Na igreja evangélica, a teologia da missão integral. Pronto. O vegano não tira Jesus Cristo e bota o papagaio da cara roxa. A teologia da missão integral
e o Teologia da Libertação faz tirar Jesus Cristo e botar a cesta básica no lugar. Então, o grande perigo é a ida bem sutil e confortável, ladeira abaixo para o inferno. O comunismo não quer apenas a nossa mente, não. Ele quer a nossa alma. A gente estava falando que era uma religião, então ele quer a nossa alma. Agora é sutil, as pessoas não veem o perigo brutal, grotesco, veemente, visceral, nevrálgico que está nessas ideologias dentro da igreja. Muito bom mesmo. Professor, o senhor falou que há poucos momentos atrás o senhor falou, né, a respeito de um pastor que queria ensinar curso de racismo dentro da igreja e tal, e que, pelo que o senhor falou, pelo que a resposta que o senhor deu para ele, não teria valia nenhuma, né? Eu queria te perguntar o seguinte, como que os pastores, os líderes de congregação, de igrejas, como que eles devem proteger as suas igrejas dessas ideologias que têm se infiltrado no nosso meio de maneira tão sutil, tão minuciosa, mas ao mesmo tempo pessoas como o senhor, por exemplo, né, conseguiram identificar de cara, igrejas que já aderiram a essas pautas, a essas ideologias. Como que os pastores eles precisam agir, se comportar? O que eles devem fazer para proteger as suas igrejas, os seus fiéis, dessas ideologias que têm se infiltrado no nosso meio? Primeira coisa é deixar de ser frouxo. Deixar de ser frouxo. Que a coisa pior que existe na face da Terra, uma das coisas mais feias que existe na face da Terra. Tinha um jogador muito feio chamado Larry Bird, do basquete. Larry Bird, talvez seja a coisa mais feia que existe. Mas depois de Larry Bird, a coisa mais feia que existe na face da Terra, você sabe o que é? É um crente frouxo. Um crente frouxo. É porque eu ia dizer que essa era a coisa mais feia que existe. Eu me lembrei de Larry Bird, que ocupa a primeira posição. Mas assim, tirando Larry Bird, a coisa mais feia que existe na face da Terra é um crente frouxo. Não tem condição. É o pastor tomar as rédeas, entender a gravidade que é flertar com essas ideologias comunistas. Tem que entender e agir. Não pode ter, de forma nenhuma, nenhum tipo de pessoa com viés comunista dentro da igreja na liderança. Não pode, muito menos no ministério infantil. Não pode. É muito importante que nós tenhamos essa perspectiva. É muito sério isso. Aí coloca o comunista para ensinar as crianças. Aí daqui a pouco a criança tá, como eu disse para você, tirou Jesus Cristo, botou a cesta básica no lugar, não sei o quê. A caridade nunca é, no ambiente cristão, o fim da igreja. É um meio para a proclamação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um meio para a proclamação da palavra de libertação, de verdade, de esperança. Então, o pastor tem que assumir as rédeas da igreja. Tem que deixar de ser frouxo. Tem um bocado de pastor frouxo aí, com medo de perder membro, preocupado com coisa muito menor. Ah, se a parede é preta e azul, não sei o que, tem comunidade. Somos contra as igrejas de parede preta. Que a cor da parede, rapaz, que tem a ver com qualquer coisa? É o povo tudo se mobilizando, os movimentos teológicos profundos, as teologias profundas preocupados com a cor da parede da igreja. E cheio de comunistas dentro da igreja dele. Então é deixar claro isso, que é feroz o movimento de destruição. E veja bem, isso é muito importante pelo seguinte. Isso tudo que eu falo não é apenas assim movido por uma questão intelectual, de entender o que está por trás das coisas. Mas o que destrói o meu coração é ver os efeitos práticos dessas ideologias diabólicas. Quando eu viajo por aí, qualquer canto, todo lugar, eu vejo pessoas boas, cristãos, piedosos, muitos dos quais pastores, com filhos absolutamente envolvidos em doutrinas e ideologias contrárias à fé dos seus pais.
graças ao que está acontecendo com a influência comunista, mormente nas universidades. Você entra na universidade hoje, sem estar preparado, é influenciado. A universidade que só quer a diversidade se for da mesma coisa. Você pode ser de qualquer religião da face da terra, não tem problema. Qualquer uma. Não tem problema. Agora, vá ser cristão para ver o que acontece. Então, tem que ter a percepção da gravidade da situação, sabe? Que tem a ver com almas, tem a ver com pessoas, tem a ver com destruição de vidas. A gente não pode ficar ignorante quanto a isso. Nem pode ser frouxo, não. Vamos deixar de ser frouxo. Pastor usando aquelas calçazinhas apertadinhas, onde é que já se viu um negócio desse? Aí daqui a pouco tá usando tudinho usando aquelas calças apertadinhas na igreja, porque o pastor influencia. Exato. Sem tomar posicionamento, sem dizer o que é o quê, sem falar com clareza como são as coisas, com medo de perder membro. Nem que a pessoa fique sozinha, eu já disse lá na igreja, olha, se você não concordar, sai tudinho. Eu fico sozinho aqui na igreja proclamando a verdade, não estou nem aí. Fico sozinho aqui, feito um doido, gritando, proclamando a verdade. Pode sair tudinho. Agora ninguém pode negociar a verdade. Como é que você vai negociar a verdade? Aí fica um bocado de gente, em vez de se debruçar sobre essas questões centrais, e como eu disse para você, ficar preocupado com outras coisas. É uma confusão. Pastor, mulher, pode, não pode? Parede preta, azul, pode, não pode? Rapaz, é umas coisas e o povo sendo destruído. Onde é que se viu um negócio desse? Não sei não. Desculpa esse jeito sertanejo de falar. Desculpa esse jeito sertanejo de falar, viu? Não, fique em paz, fica tranquilo, Às vezes fica à vontade. aparece um pouco de brutalidade assim, mas é o jeito, viu? Porque o sertão é muito bruto. Vocês aí em São Paulo, vocês comem mel de abelha? Bom, a gente tem o hábito de comer mel quando a gente tá com dor de garganta. É. Aqui, sabe o que o pessoal fala? Come a própria abelha, pra você ter uma ideia. A brutalidade. Aqui, ó. Aí em São Paulo, o negócio é chique. Você tem, ó, você usa instrumentos diferentes, né, para coisas diferentes. Aqui no sertão, pra você ter uma ideia, com a mesma peixeira, a pessoa corta a fruta, corta as unhas e palita os dentes. É muita brutalidade. Ai. Mas não. Próxima live que eu fizer com você, eu vou tomar uma maracujinha, alguma coisa assim, né? Ai, meu Deus do céu. Aí disseram, olha só, lá na igreja disseram assim, pastor, não tem um chá, não. Eu digo, chá para os homens, tomar chá, homem. Eu digo, vou resolver esse problema. Eu fui na casa que vende chá aqui, comprei, sabe o quê? Não sei nem se você sabe se existe. Comprei não sei quantos sacos de chá de urtiga. Aí levei para lá. Se os homens lá da igreja quiserem tomar chá, eles vão tomar chá de urtiga. Chá de urtiga. Eu nem sabia que existia isso. Chá com folha de ortiga. Tem chá de urtiga. Chá de urtiga. Eu confesso a você que eu fui na dúvida se existia ou não. Quando eu cheguei lá, eu quero chá de urtiga. Aí tinha. Os que são mais fracos podem tomar com um copinho de leite do lado assim, para arder menos, tomar um copinho de leite. Vixe, misericórdia. Professor, a pergunta anterior foi sobre o que os pastores devem fazer na igreja para proteger os seus fiéis dessas ideologias e tal. Agora a pergunta... Impedir comunista da liderança, principalmente do Ministério Infantil, impedir qualquer pessoa com esses ideais identitaristas. Bom, e ser corajoso, essas duas coisas. Tomar a frente, as rédeas, não ter medo de perder membro, porque fala a verdade. Muito bom. Agora a pergunta, ela vai ser voltada não agora para os líderes, mas para as ovelhas. O que um cristão, né, ele precisa fazer para não ser
ludibriado, para não ser manipulado por essas ideologias que, quando chegam até nós, ela até aparenta fazer sentido. Não, não, é uma ideologia que tem como finalidade causas nobres e tal, mas a gente sabe que no fundo, essas ideologias foram arquitetadas ali no laboratório de Satanás, né? O que os cristãos devem fazer para que, quando eles se depararem com essas ideologias, com essas doutrinas, digamos assim, o que ele precisa fazer para não ser enganado por elas? Oséias 4:6 diz, né, meu povo perece por falta de conhecimento. Perece por falta de conhecimento. Deus, ele nos deu a inteligência, meus queridos, para que nós a usemos. Nós temos que ver entre as linhas, nas entrelinhas. Todas essas ideologias, elas vêm com aparência boa. Aliás, é uma especialidade do inimigo de nossas almas. Senão, não era tentação. Tem um ditado italiano que diz assim, o diabo não é tão feio quanto lhe pintam. O diabo vem como sedução, enganação. Então, é estudar e saber, de fato, o que está por trás. Se aprofundar. A pessoa chega assim, eu sou comunista porque eu gosto de fazer caridade. Meu filho, primeiro, para você ter caridade, você tem que ter propriedade. No comunismo, nem propriedade você vai ter. Você vai ter caridade de quê? Exatamente. O conceito de caridade no comunismo é brutal, porque não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é que inaugura a caridade como um ato de fazer um bem ao outro sem esperar nada em troca. A voluntariedade é um elemento da nobreza virtuosa na caridade cristã. No comunismo existe isso. Nada é seu, tudo é do Estado. Esse é o fim. Então, assim, é pensar um pouco e ir para a realidade. O que está acontecendo hoje, principalmente com essa geração, é o que eu disse para você. Estão perdendo a boa mania de checar as ideias na realidade. As pessoas acham que uma ideia tem valor por ela ser ela mesma bonitinha, mas não é isso não, sabe? Ela não tem que ser bonitinha, não. Ela tem que corresponder à realidade. Por exemplo, um engenheiro pode ter uma ideia maravilhosa, linda, uma coisa lindíssima. Como o povo fala do marxismo. Uma coisa lindíssima, uma coisa linda. Agora, se o engenheiro, com essa ideia dele, construir o prédio e o prédio cair, é porque a ideia não presta, tem que ser abandonada. Então, é checar na realidade. Checar na realidade. Então, o cristão tem que ser atento, tem que ser... O coração dele tem que ser puro, mas a Bíblia diz que ele tem que ser astuto como a serpente. Tem que ser astuto. Então chega da época dos cristãos abestalhados, um bocado de abestalhado, acreditando nas maiores doidices da face da terra. Tem que saber as coisas como são, investigar, se aprofundar, entender o que está por trás. Então é isso. A orientação que eu estou dando das Escrituras. O povo perece por falta de conhecimento. Deus quer o nosso coração, mas não diz para deixar o cérebro do lado de fora da porta, não. Nós já conversamos aqui que o cristianismo é a visão de mundo que, por excelência, é racional. Aliás, e isso é uma justificativa do avanço da civilização ocidental. Nós temos a maior e melhor civilização já criada na história da humanidade, que foi a civilização ocidental, que está sendo destruída pelo comunismo. Exatamente. Está sendo destruída pelo comunismo. Aí o cristão é afetado pelos ditames e pelas sugestões comunistas para dizer que outras civilizações não. Multiculturalismo, como se toda cultura fosse igualmente boa. Não. Tem cultura boa e cultura ruim. Cultura boa e cultura ruim. Então, é um politicamente correto. Nós temos que ser corretos, não politicamente corretos. Temos que sair dessa bolha, romper, não deixar que ninguém manda as nossas palavras, ninguém manda as nossas ideias. Temos que ser uma igreja que haja na contramão do mundo. O cristão hoje não quer ferir o mundo. Que cristianismo doido é esse? Né? Como já se diz, acho que Spurgeon que diz, nós
A Bíblia diz, nós somos o sal da terra. Aí parece que foi Spurgeon que disse, nós não somos o caramelo da terra não, meu filho. Exatamente. O povo quer ser o caramelo da terra. O povo não quer ter uma percepção de que nós estamos no mundo para estar na contramão do mundo. Aí chegou uma vez na igreja, chegou um rapaz e disse assim, mas pastor, o senhor não sabe, é porque eu estou sofrendo uma perseguição porque eu fui defender Jesus, não sei o quê. Eu digo, tu está esperando o quê, meu filho? Eu digo, se você não sofre algum tipo de perseguição em razão de sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. Reavalie. Agora, um bocado de cristão que não faz diferença, um bocado de cristão que não confronta o mundo, que aceita tudo. Isso não é cristianismo, não. Então, tem que saber o seu papel e também tem que saber, aí vou dizer outra coisa aqui, não é só o seu papel, e saber também que ele não está só. O Espírito do Criador dos céus e da terra habita nele. O Espírito do Criador do universo habita nele. Então, nós somos chamados para tarefas que são muito maiores do que aquelas que nós sabemos que nós podemos realizar. A razão para isso é porque nós iremos na caminhada juntamente com o Espírito daquele que criou o universo. Aí fica o povo com medo. Ai, meu Deus, não vou fazer isso não, porque o povo vai falar. Não vou falar não, porque o povo vai se revoltar. Pode se revoltar, ficar rodando uma perna só. Pode chover canivete, pode o sangue dar na canela. Pode acontecer o que for. Pode vir 20 ramais um atrás do outro. Mas eu não abro nem um milímetro da palavra da salvação, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é cristianismo. Aí o povo tudo com umas coisinhas frágeis, homem frágil, tudo frágeis, né? Uma fragilidade, parece uns floquinhos de neve. Ai, meu Deus, o pastor falando não me deu nem boa tarde. Vai ser homem, rapaz. Vai ser homem, rapaz. Tá preocupado com boa tarde, rapaz. É um homem, o povo tudo sensível demais, sabe? É um povo tudo sensível demais. Tá uma coisa horrível. Tem que cuidar da mulher. Tem homem que bota a mulher na confusão e sai. Você sabia disso? Em vez de assumir a vida inteira, bota a mulher na confusão e sai da situação. Qualidade de homem sem futuro é essa, rapaz? Antigamente ele jogava futebol. Olha, eu fui criado assim. Jogava futebol, descalço com os meninos. Aí, pá, metia o chute no paralelepípedo, caía o tampão do dedo. Qual era o que a gente fazia? Qual era a coisa que todo mundo fazia para o jogo não parar? Botava o dedo, botava areia, meu amigo. Botava areia e voltava a jogar. Hoje em dia, eu vi uma vez um filme que eu nem acreditei, rapaz, um negócio só pode ser um ator, aquilo ali. Um homem que foi tomar injeção num hospital. Era uma gritaria maior do mundo. Pode dar uma anestesia geral no homem para ele tomar uma injeção. Ele tá assim. Tá assim. Aí como é que um homem desse vai... Como é que uma pessoa dessa... Agora, sabe o que acontece também? É criação também. Criação. Porque estão criando os meninos hoje, tudo frouxo. Você sabe daquele brinquedo que tinha... Eu não sei o nome dele. Que quando era pequeno, é uma escada que você sobe assim, tem uma escada assim que você vai se pendurando. Você já viu esse brinquedo que tinha muito? É como se fosse um negócio que você vai se pendurando. Pendurando para atravessar. Sei, que deve ter era tipo uma ponte suspensa com as barras de ferro e você ia com a mão, né? Atravessando de uma ponta para outra com as mãos. Perfeito. Pois eu estava num determinado local, quando eu vi, aí estava um casal lá com uma criança, um menino. Aí o menino correu com o brinquedo para subir, subiu. Quando foi se pendurar, os pais correram. Disse, não, meu filho, não. O máximo que podia acontecer com aquela criança era quebrar uma perna, uma coisa, nada mais do que isso. Aí os pais, o pai chegou, o menino tirou o menino com tudo. Se o menino não está acostumado a enfrentar desafios, se você tem filho homem, deixa ele enfrentar desafio, deixa ele enfrentar dificuldade, deixa ele superar as dificuldades. Você não pode tratar o menino como se ele fosse uma coisinha pequenininha, não. Os homens tirando foto da internet com gato castrado, segurando o gato castrado, não sei o quê. Deixa a criança ser homem. Você tem que criar um menino como homem.
Porque isso aí tem efeitos psicológicos seríssimos. Seríssimos. O menino tem que ser criado capaz de enfrentar dificuldades. Um gato castrado. Não, porque isso aí me chocou muito. Ó, isso que eu vou falar aqui, mas isso aqui que eu vou falar não tem assim, não é uma teoria certa, não, mas você presta atenção em uma coisa que eu acho interessante. Eu tenho um cachorro aqui, meu cachorro que fica aqui dentro de casa, eu gosto dele. Ele tem 50 quilos. Ele fica dentro de casa solto para todo canto. 50 quilos, certo? Aí se você for para o veterinário e disser assim, olha, eu quero cortar o rabo do cachorro, as orelhas do cachorro. Aí o veterinário diz, não corta não, o rabo, as orelhas. Agora, aí o veterinário diz, mas vamos cortar os documentos dele? A primeira coisa que o veterinário sugere, castrar o cachorro. Eu digo, você não quer cortar o rabo nem a orelha do cachorro, você quer cortar os documentos do cachorro? Se fosse... O veterinário não aceita, olha, o veterinário não aceita cortar a orelha nem o rabo do cachorro. Mas ele quer lhe convencer, por tudo, a cortar vou chamar assim, né? Os documentos do cachorro. E ainda diz assim, vai ser melhor para ele. Aí eu perguntei pro veterinário, eu disse, doutor, se fosse o senhor, se o senhor tivesse essa opção de cortar as suas orelhas ou cortar o negócio que o senhor tem aí, o senhor ia preferir o quê? Porque se fosse eu dizia assim, pode cortar as duas orelhas agora mesmo. Tá assim. O mundo tá assim. Ai, meu Deus do céu. Mas realmente, hoje a gente vê uma geração de pais que estão transformando seus, pelo menos os homens, né? Os filhos homens em inúteis ambulantes. Os meninos hoje não sabem trocar uma lâmpada, não sabem botar um gás, se entope a privada de casa. Às vezes tem que acordar a mãe ou a esposa para ir lá desentupir, porque ele mesmo não sabe. É lamentável. É lamentável. E eu me lembro daquele texto de 1 Timóteo, capítulo 3, acho que é o versículo 7 ou o versículo 8, que fala assim, que para o homem se levantar do bispo dentro da igreja, ele tem que saber cuidar da própria casa, porque se ele não cuida nem da própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Então, assim, realmente, isso que o senhor falou é um fato. Estão tentando desmasculinizar os homens, é triste. Eu fico pensando, nós estamos em 2024, como essa geração vai estar daqui 20 anos, 25 anos, 30 anos, mais ou menos? Eu fico até com medo. Vai estar usando saia, batom, maquiagem. Vai estar assim. É isso que eu quero. A coisa está se direcionando para isso aí. Isso aí. Na verdade, já está usando. A mulher levando as compras, fazendo as coisas, tomando a dianteira, a mulher quer pronto. E todo mundo infeliz. Pois é. Ninguém tem filho mais, né? O antinatalismo profundo. Não é isso? Você tinha 1960, você tinha uma média aí de 6 filhos por mulher no Brasil. 1980, você tinha 4 filhos. 2000, você tinha 2,1 filhos. Hoje em dia é 1,6 filho por mulher. Exatamente. 1,6 filhos por mulher. Aí eu volto a dizer aquele tema que você achou engraçado, mas que é a verdade. Então, tem homem hoje que não quer ter mais filho. Quer ter o quê? O que ele quer ter? Um gato castrado. Isso é a verdade mais pura que tem isso aí. Não quer ter. Os famosos pais de pet, né? O professor... Tem pai de samambaia. Pai de planta. Vou levar minha planta para tomar sol. Tem homem que conversa com planta. Homem que conversa com planta. Agora, meu Deus do céu. Tudo que a gente fala é no ambiente cristão. Isso não cabe no cristianismo. No cristianismo, isso não cabe. Agora, se a pessoa quiser viver, se comportar da forma que ela quiser, ela pode fazer isso nos países de matriz cristã. Em outros países ela não consegue, não. Mas países de matriz cristã pode. Mas essa pessoa não está da maneira que é melhor para a vida dela. Exatamente. O ambiente cristão é outro. Né? O homem tem que ser homem. A mulher tem que ser mulher e o menino tem que ser menino. É a mesma coisa. Não é o óbvio que a gente tem que dizer, né?
Pois Isso mesmo. é, rapaz, está desse jeito. Professor, a minha penúltima pergunta para o senhor é a seguinte. Bom, o senhor, a gente viu, né? Quem ganhou as eleições, né? E a gente está vendo como é que em menos de um ano, basicamente aí, o que acarretou essa nova presidência aí. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: como que um cristão ele deve se comportar, como ele deve se portar, vivendo em um país onde a presidência é esquerdista? Meu querido, a presidência é um detalhe mínimo. Mínimo. O esquerdismo, o comunismo, começou a ter na conta do Brasil, nas universidades, desde a época do regime militar. No regime militar, a esquerda começou a se articular e tomou conta da área de cultura, educação e entretenimento. Não é questão da presidência. A presidência é um detalhe. O problema são as estruturas que estão tomadas. Você vai ter agora um exame nacional do funcionalismo público, dos servidores públicos, como se fosse o Enem do servidor público. Você sabia que tiraram o português? Tiraram o português. Como é que você pode pensar isso? Pessoas que vão exercer função tendo que redigir redação oficial, tiraram. A gramática não importa mais, não. Você pega uma criança e escrever casa com Z, a professora não pode corrigir, não. Na minha época dizia, tá errado, pegava uma caneta daquelas vermelhas, com as tintas bem fortes, fazia um risco em cima assim, pro menino ficar traumatizado, nunca vai escrever um Z com casa com Z. Hoje em dia não, ele tem que chegar por si só. A brisa do mar vai dizer para ele, aí acaba um adulto analfabeto. Então, isso aí começa nas crianças. Nas crianças, a presidência é o mínimo. Está tudo tomado. Como é que ele tem que se comportar? A igreja tem que se conscientizar e tem que impor dentro da igreja uns valores reais, uma educação genuína. Abandone Paulo Freire, pelo amor de Deus. Paulo Freire é um horror. Voltemos à educação clássica. Método fônico, silábico, trivium, quadrivium, lógica, retórica. Vamos voltar para o que funciona. A gente não pode focar a solução unicamente no governo. A solução está na igreja e na família. Esta é a solução. Então nós temos que nos conscientizar do que precisa ser feito no âmbito da igreja. Aí chega um comunista assim, pastor não pode falar de política. Eu disse, agora pronto, é um comunista que vai dizer o que eu falo, o que eu não falo. Eu falo o que eu quiser, meu amigo. É um comunista que vai dizer o que o pastor pode falar ou não pode falar. Aí tem pastor que fica, entendeu? Ele se submete a isso. Se submete a uma ordem de um comunista fora da igreja. Um cara que não sabe, nunca leu um verso das escrituras. Aí você, agora, vai falar ou não falar o que ele quiser que você fale. Então, a igreja tem que se posicionar. Nós somos a favor da liberdade. Nós somos a favor da diversidade. Nós somos a favor da família. Nós somos a favor disso. Nós temos que nos posicionar. Eu tive um debate que eu fiz com um pastor aí, que era o pastor de um partido aí de esquerda aí, que eu nunca vi assim, um desapego tão grande à lógica, porque ele chegou a dizer que ele era, nem me lembro mais como era, teologicamente conservador, politicamente progressista, comunista. Como é que pode? A lógica não tem mais importância, a realidade não tem mais importância, nada tem importância para o comunismo. A igreja tem que se posicionar e resgatar o que é valioso. Nós temos que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença. Nós não podemos nos amedrontar. Nós não podemos nos amedrontar. Mais cristãos foram mortos no século XX em razão da sua fé do que nos 19 outros séculos somados. E hoje tem cristão com medo porque vai acontecer isso ou aquilo. Você acredita que teve um entrevistador que teve a coragem de fazer uma pergunta para mim assim? Ele chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor não tem medo de ser cancelado, não?
Eu digo, que danada é câncer? Que danada é câncer? É você não ser seguido nas redes sociais. Eu digo, eu tô com medo. Vai ter medo disso? Olha, o povo está com medo de número de seguidor. Olha só a doidice da face da terra, como é que está. Como é que a pessoa vai chegar no céu diante de Paulo, do apóstolo Paulo? Como é que a pessoa vai chegar no céu diante dessas pessoas? Como é que a gente vai chegar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que eu não fiz o que estava ao meu alcance? A gente quer ser uma geração igual de números? A geração de números era uma geração que tinha experiência com o Senhor, que havia passado o mar vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado no deserto. E essa geração, diante de um relatório de que tinha gente lá muito poderosa, não sei o que, lá na Terra Prometida, né? 10 dos 12 espias deram esse relatório. Aquela geração escolheu o medo, a percepção e a fé na provisão de Deus para a vitória. Como é que você pode escolher o medo em lugar de escolher a fé na provisão de Deus para a vitória? Nosso Deus não é nosso Deus não é um hamster, não. Não é um hamster, não. É o Criador do universo. O verbo é bará, na primeira de Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Bará é criar tudo a partir do nada. É a expressão mais genuína da criatividade. Não há ninguém que tenha tanto poder. O verbo é uma palavra que designa uma ação. A ação designada pelo verbo bará é tão poderosa, que só Deus atende os requisitos necessários para ser sujeito desse verbo. É esse Deus que habita dentro de nós e um bocado de crente frouxo. Não pode, rapaz. Não pode. Tem um livro, professor, chamado... É o livro de John Foxe, chamado O Livro dos Mártires. Se a pessoa está preocupada com cancelamento na internet, dá uma lida nesse livro, que é cancelamento pior do que os mártires do passado sofreram. Queimados vivos, crucificados, esfolados, desmembrados, decapitados, jogados em tonéis de óleo fervendo, servindo de espetáculo para a população, jogado em coliseus para ser comido por leões e ser dilacerado por feras. Será que esse cancelamento é tão ruim quanto esse de perder seguidor na internet? E na verdade, o senhor disse uma coisa importante, porque o próprio Cristo, ele deixou isso muito bem claro. Mateus capítulo 24, versículo 9. Por amor ao meu nome, vocês serão perseguidos e mortos, e o mundo vos odiará. Isso o próprio Jesus já tinha alertado isso. Se odiaram a mim, odiarão também a vós. Então, se você não quer ser odiado por causa da sua fé, meu irmão, o cristianismo não é para você, então não. Não é. Isso mesmo. Agora não é uma teologia do sofrimento, não, da desgraça, não. É uma teologia que diz que o Criador dos céus e da terra está com você. Porque mesmo na morte, Deus está com você. Eu mesmo morri. Quando é que foi que eu morri? Acho que foi no início do ano retrasado, porque mudou o ano agora. Eu tive uma situação, eu não senti, foi nada. Meu corpo estava todo queimado, eu fiquei 30 e tantos segundos, 39 segundos levando a corrente elétrica. Foi uma coisa maravilhosa, ou coisa boa, morrer, o cristão morrer. É muito bom. A pessoa não sente nada, é uma maravilha, uma coisa ótima. Como é que Estevão morreu? O que foi que o apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses? Viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Ou Jesus não disse o que queria dizer? Aí o povo tem medo de morrer. Você tem medo de morrer. Como é que um cristão pode viver na Terra sem a perspectiva da eternidade, meus queridos? Como é que você pode viver na Terra achando que a vida acaba quando você morre? Se você não é eterno. Nós somos eternos. Isso aqui é uma passagem rápida. Que Deus, olhe, a salvação é pela graça. A criação também. Nós fomos criados com a possibilidade de nós nos envolvermos em um projeto de uma mente infinita. Nós somos mentes finitas com a possibilidade dada por Deus de nos envolvermos num projeto de uma mente infinita. Tem dádiva maior do que essa? Você se envolver num projeto cujo titular é o Criador do Universo. E todos nós
aqui somos chamados para proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente na igreja que diz assim, pastor, porque eu não sei o seu chamado. Eu posso ver que eu sei o chamado de todo mundo. Eu sei o chamado de qualquer pessoa. Qual é o chamado de qualquer pessoa? Ir a qualquer lugar e proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Por que nós não somos imediatamente arrebatados depois da nossa conversão? Era para ser assim, né? Entreguei minha vida a Jesus, ia para o céu. Por que nós não fazemos isso? Por que Deus nos mantém aqui após a nossa salvação? Porque temos uma missão a fazer, que é refletir a luz do sol, que é Cristo. Não é ser como a luz do sol. Nós não temos luz própria, mas devemos ser como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo Jesus. Agora, quando nós refletimos a luz, quando nós refletimos a luz do sol, que é Cristo Jesus, nós também não somos uma coisinha qualquer, não. Um cavaco chinês. Você sabe o que é cavaco chinês? Não. Uma coisinha, é um negocinho bem frágilzinho. Uma coisinha bem frágilzinha. Tem cristão que acha que é uma teologia da desgraça. Ele acha que é bem frágilzinho. Não tem medo. Ai, não sei o que, não sei o que. Vem dar mais chicotada em mim. É assim. Não é assim, não. Nós somos chamados para proclamar, para enfrentar o exército. Pode vir o que for, o leão, seja lá o que for. Porque nós não estamos sós. Está entendendo? E o máximo que pode acontecer é morrer, que é uma coisa ótima. Tem coisa melhor que essa? É muito bom, né? Não é uma pessoa ser cristão. Porque o máximo que pode acontecer é ganho. É máximo que pode acontecer é ganho. Não é verdade? É como eu disse, pode chover canivete, pode o sangue dar na canela, pode acontecer o que for, mas nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conosco para levar adiante a proclamação do reino, para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Vamos povoar o céu. Nós somos chamados para isso. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Então é isso aí. Pastor, Diga. A última pergunta para a gente finalizar. Diga aí. Bom, então, com base em tudo que foi dito, acho que já basicamente responde a pergunta inicial, mas só para a gente reiterar mais uma vez. Se um cristão chega no senhor e fala assim, professor Tassos, eu sou cristão, creio no nome de Jesus Cristo, entreguei minha vida a ele, busco viver uma vida de obediência à palavra dele, porém, ao mesmo tempo, eu sou de esquerda. Eu compactuo com as pautas esquerdistas e coisa e tal. Na sua opinião, o que esse camarada é? Ele é um cristão que está em pecado e precisa arrepender? Ele é um cristão apóstata? Ele não é cristão? Qual que é o diagnóstico que o senhor dá para esse indivíduo? É a mesma pergunta que você disse assim para mim. Pastor, o cristão aí fala tudo que você falou aí. É uma pessoa genuína, tal, não sei o que, e no final ele dizia assim, pastor, eu sou isso, aquilo outro, mas também eu sou satanista. É a mesma coisa. O comunismo, aí, isso é importante você fazer essa pergunta para deixar bastante claro. Porque, às vezes o pessoal diz assim, mas pastor, o senhor não está sendo muito duro, não. Será que não pode? Aí eu digo, rapaz, eu às vezes eu gasto tanta palavra para explicar um negócio. Eu vou fazer uma explicação mais simples agora para essas situações. Aí eu encontrei essa explicação. Aí sempre que precisa eu lanço mão dessa explicação que eu vou fazer agora para deixar bastante claro. Aí eu vou dizer essa frase aqui, para todo mundo entender o que eu acho. O comunismo é uma ideologia do Satanás. É a mesma coisa. Não pode. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele está mentindo num ou no outro. É como eu lhe disse. Eu já falei isso. Ou ele não sabe o que é cristianismo, ou ele não sabe o que é comunismo, ou ele não sabe o que é nenhum dos dois. Ou não sabe o que é um, ou não sabe o que é outro, ou não sabe o que é nenhum dos dois. Rapaz, olha, presta atenção. Eu estava na Califórnia agora dando aula. Aí eu fui a Los Angeles. Estava tendo uma passeata lá pro Hamas, que é Palestina, Hamas, aquelas coisas lá. Eu fui ver essa passeata. A quantidade de homossexuais nessa passeata pro Hamas era uma coisa enorme. Los Angeles, né? Aí eu fiquei pensando assim, como é que nós podemos explicar? Nós temos um grupo de homossexuais que seriam assassinados pelo Hamas,
defendendo Hamas. Então, o mundo... Então, é a mesma coisa. Eu digo assim, esse pessoal não sabe que eles estão defendendo um grupo terrorista que mata homossexuais, não? Porque Hamas é um grupo, é a personificação do mal. Aliás, em hebraico, lá em Gênesis 6:11, por exemplo, quando diz que Deus julgou o mal porque estava cheio de maldade, de violência, em hebraico, se for ler em hebraico, é Hamas. Eles dizem que é uma sigla em árabe, mas na realidade é uma tática militar para passar informação para a língua do outro povo, como são cercados por judeus, a língua hebraica, Hamas em hebraico é maldade perversa. Maldade contra, não apenas contra o próprio homem, mas contra o próprio Deus. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa de gay defender Hamas. Não pode, assim, essa decisão não é racional. É de índole espiritual, volitiva, não é racional. Porque é uma contradição. É uma contradição. Ser cristão e ser comunista é uma contradição. No âmbito da racionalidade, isso não se explica, não pode. Trivializa o sistema. Na lógica, a contradição trivializa o sistema. O que é trivializar o sistema? É dizer que tudo se pode afirmar depois, não tem mais lógica. Então é isso. Não pode. Ou não sabe o que é um, não sabe o que é outro, não sabe o que é um, nenhum dos dois. O mundo está de uma maneira tal que, falando assim seriamente mesmo, a gente não consegue explicar o mundo hoje se você não levar seriamente em consideração o âmbito espiritual. Porque somente no âmbito espiritual que essas contradições se explicam. Então, não pode, e não existe igreja comunista, não existe igreja progressista, não existe isso. Igreja bíblica não existe, existe igreja de todo tipo, né? Mas bíblica não existe, não existe. São contradições. O comunismo e o cristianismo são inconciliáveis entre si. Quando eu falo que o comunismo é ideologia de Satanás, eu espero que eu tenha sido bastante claro. Porque se você souber uma forma mais... Se você souber uma forma mais forte de falar isso, me manda aí uma mensagem depois para eu passar a usar. Porque eu espremi o recheio do meu crânio. Eu fiquei pensando. E eu cheguei a essa frase. Se você achar uma melhor, me avise. Porque não tem não. Para deixar mais claro do que isso, não tem como. É melhor dizer, eu sou cristão e sou satanista. É a mesma coisa. Amém. Meus irmãos, infelizmente, nós chegamos ao final de mais uma live. Eu espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva, tá? Então, depois vocês podem reassistir a live ou então mandar para algum irmão em Cristo, algum familiar para estar assistindo, tá? Quero agradecer mais uma vez ao pastor Tassos Licurgo por ter aceito o meu convite. Pastor, foi uma satisfação imensa ter o senhor aqui. Além de ter uma admiração muito grande pelo senhor, eu me diverti bastante. E além de me divertir com o seu jeito, aprendi muito também. Foi basicamente uma aula de graça. Graças a Deus pela sua vida. E eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Agradecimentos, se o senhor quiser indicar livros, cursos, quiser indicar outras plataformas que o senhor usa para divulgar os seus conteúdos, pode ficar à vontade aí, tá? O meu Instagram é Tassos Licurgo, mas parece que tem como a pessoa seguir aí, não tem? Tem um negócio que você falou aí, como é que você quer da tecnologia? Só chegar aqui em cima, aqui, ó, clica nessa setinha branca aqui, que tá apontando para baixo, vai descer uma aba, vai aparecer o meu perfil, Maranata Vem Jesus, e o perfil do professor Tassos. Só clicar e seguir. Siga aí o Instagram, muitas dessas coisas eu coloco lá, tem muitos vídeos assim que nós abordamos essas questões e outras tantas. Tem também o meu YouTube, né? Você diz lá, Tassos Licurgo, tem muita coisa no YouTube também. E eu gostaria, como mensagem final, de conclamar a Igreja do Senhor a posicionar-se diante dos tempos que estão vindo. Nós sabemos o que está pela frente, mas isso não nos exima da nossa responsabilidade de proclamar o Evangelho para que mais e mais pessoas sejam salvas. Nós somos chamados para estarmos à contramão do mundo, para explanar, explicar e levar adiante o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
para que pessoas não vão para o inferno. Esse é o nosso negócio, a nossa tarefa, a nossa missão. Então eu conclamo a igreja do Senhor para que foque no que de fato é relevante. Deixemos os elementos irrelevantes de lado para que foquemos na pauta genuína da proclamação do reino de Deus no mundo que está desesperado. Nós trazemos a esperança em Jesus Cristo para um mundo que está em desespero, desesperado. Nós trazemos a luz para um mundo que está em trevas. E nós não podemos negligenciar aquilo que Deus nos colocou para fazer. Então, minha mensagem final é essa. É conclamação da igreja do Senhor, para que tenhamos coragem. Olha, eu já disse para você, tirando aquele jogador de basquete, Larry Bird, a coisa mais feia que existe na face da terra é um crente frouxo. A coragem é a virtude principal pelo simples fato de que é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. Nenhuma virtude subsiste à falta da coragem. Elas tomam forma no momento decisivo em que você tem de ser corajoso. E somos chamados para isso. E temos que ter posicionamento. E sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós não somos um hamster, não, uma coisinha rastejante. Senhor, tem pena deste verme rastejante. Tem gente que ora assim. Você tem pena deste verme rastejante. Você é verme rastejante onde, rapaz? Que o Espírito do Deus Criador dos céus e da terra habite em você para que você faça a obra. Vá adiante, fazer o que precisa ser feito. Então, essa é a minha mensagem final, sabe? Ter menos frouxidão no reino e mais coragem para que façamos o que Deus espera de nós. Quando morrer vai ser uma maravilha. A vida já é boa. Você imagina quando chegar lá... Olha, tem coisa melhor você chegar lá aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu fiz o que estava ao meu alcance. Combati o bom combate, guardei a fé. Não é isso? Que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo fez. É básico o negócio. É isso. E outra coisa, né? Você vê a vida quando nós não nos envolvemos num projeto verdadeiro, missionário, evangelístico. Não existe igreja que não seja missionária, não é verdade? Ou você é um irmão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Não existe igreja que não seja missionária. E quando nós nos envolvemos num projeto, nossa vida enche de sentido, de propósito. Nossa vida se enche de realização. Nós passamos a ver as coisas da perspectiva da eternidade. O sobrenatural cai sobre a naturalidade do mundo. Busquemos intimidade com o Espírito de Deus. O Evangelho é um evangelho de poder. É um evangelho de poder. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós não nos comportemos como se não fosse. Então, façamos... Olha, C.S. Lewis, ele diz assim, né? Nós somos um exército de território ocupado. Imagina a qualidade desse soldado. Imagina os soldados tudo cambaleando sobre as próprias pernas, com medo de tudo. Que soldado é esse? Nós somos soldados para a proclamação do Evangelho, na certeza da vitória, porque o nosso chamado mesmo é proclamar a vitória que foi conquistada por Jesus na cruz. Nós não estamos numa batalha para ganhar, não. É outro erro teológico. Ninguém está em batalha para ganhar nada. Nós estamos em batalha para proclamar a vitória que já se deu. Essa é a nossa batalha, guardar a fé para proclamar a vitória que já se deu. Então vamos adiante, vamos fazer a diferença, irmão. Que Deus o abençoe poderosamente, abençoe você, sua família e seu ministério. Que esse seu programa aí, esse do Instagram, esse, não sei como é que fala, esse seu projeto do Instagram, não é? Um programa que você faz de lives e de projeto, cresça cada vez mais, você influencie mais e mais pessoas. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério. E vamos adiante. Conte comigo por que precisar e estamos juntos aí, viu? E você não está usando aquelas calças apertadinhas não, né? Misericórdia. Está repreendido. Estamos juntos. Eu fiz essa pergunta para saber, mas bem, glória a Deus. Não dá para ver, só dá para ver sua cabeça aí, né? Então, glória a Deus. Então, vamos para frente. Amém, glória a Deus. Realmente, meus irmãos, nós não estamos indo para a luta. Nós só estamos proclamando a vitória. Como o nosso próprio Senhor Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é que ele ainda vai vencer. Eu venci o mundo. Então, o Evangelho, ele não é uma doutrina, não é uma corrente filosófica,
não é mais um ponto que deve ser discorrido numa escola bíblica dominical. O Evangelho é um relato do que Deus fez, de quem Deus é. Então, a seara está pronta. Precisamos dos trabalhadores. E esses somos nós. Então, vamos continuar proclamando o Evangelho, vamos continuar enviando as boas novas do Reino de Deus e sendo cartas bíblias, né, como o próprio, acho que foi Billy Graham que disse Billy Graham não, acho que foi D.L. Moody, que disse que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos as Bíblias vivas que o mundo está lendo, né? E ele também disse uma outra frase que diz assim, a cada 100 homens, um vai ler a Bíblia e os outros 99 vão ler você. Então as pessoas vão buscar em você o Cristo que você serve. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele disse uma vez que uma das principais formas de proclamar o Evangelho é através do seu testemunho. Então nós temos que não apenas falar o Evangelho, mas viver o Evangelho. E eu queria finalizar fazendo uma oração pelo professor Tassos, por todos os irmãos que nos acompanharam até aí, até esse momento na live, tá? E quem estiver em casa puder fechar os olhos para nos acompanhar, amém? Se você não puder fechar por algum motivo, acompanhe em espírito, tá bom? Vamos orar. Pai Santo, a Ti a honra, a Ti a glória, o louvor e o poder. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de termos escutado o seu filho, professor Tassos, por esse momento, Pai, de comunhão, esse momento de aprendizado, onde a gente pôde aprender um pouco mais da sua palavra. E eu lhe peço, Pai, no nome santo de Jesus, que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria, meu Deus, nos enche com o teu Espírito Santo, produza em nós o fruto do Espírito e nos ajude a exercer o fruto do Espírito, nos ajude a vivermos de acordo com a sua vontade, para que o seu nome seja glorificado, Pai. Que o seu reino venha avançar e que o Senhor nos conforme a imagem de Cristo Jesus. No nome santo de Jesus é tudo isso que eu lhe peço e com fé eu lhe agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês. Professor, mais uma vez obrigado por ter aceito o meu convite. Espero que esse seja o primeiro de muitos, que eu já possa voltar aí mais vezes. E para todos vocês, até a próxima.